Amém? Pai, nós queremos entregar nossas crianças em Tuas mãos. Cobre com Teu sangue, com Teu Espírito, abençoa, fala com eles, ministra sobre eles, ensina a Tua palavra para que eles jamais se desviem do seu caminho. Em nome de Jesus, amém. Podem ir. Nós estamos dando continuação ao congresso sobre o Espírito Santo. Amém? Vai lá, vai. Então nós estamos dando um congresso sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Semana passada nós ministramos quem é o Espírito Santo, falamos algumas coisas sobre o Espírito Santo. E eu queria primeiro dizer o seguinte: tudo é possível no ambiente onde Deus é glorificado. Então, se Deus foi glorificado de verdade neste ambiente, é possível que você seja curado agora de qualquer doença. Tudo é possível acontecer no ambiente que Deus é louvado, onde Deus é engrandecido. Amém? Então é possível que agora aquilo que você acha impossível de acontecer, Deus venha liberar sobre você nesta noite. Mas tudo por quê? Porque Deus foi adorado, glorificado, você buscou o reino de Deus acima de todas as coisas, e tudo aquilo que você precisa e necessita será acrescentado na sua vida. Você pode vir à igreja e buscar alguma coisa material, mas vou te ensinar um caminho ainda melhor. Venha para a igreja e adore o Senhor em espírito e verdade. Busque o reino de Deus e viva dentro da sua justiça. Que tudo que você precisa, sem medo de errar, será acrescentado. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o Espírito da Verdade. Amém? O Espírito da Verdade está em João, capítulo 14, versículo 17. Amém? João 14, 17. Preste bem atenção. Se você está num lugar e que você se propõe a atrair junto de um grupo de pessoas, pode ser em casa com sua família, pode ser numa célula entre irmãos, pode ser na rua sozinho, e você decide atrair a presença de Deus com a invocação do Senhor em adoração, porque você foi chamado para adorar, Ele te escolheu porque você é um adorador. Você pode permitir, buscar de Deus e permitir que o ambiente que você esteja aconteça coisas fantásticas. Você sabia disso? Por exemplo, se uma família busca a Deus com prazer dentro de casa, orando, adorando, glorificando o nome do Senhor, se o ambiente dentro de uma casa existe louvor, adoração, busca, essa casa, ela está aberta e propícia a acontecer muitos milagres. Você está entendendo? Mas aquele ambiente existe palavrões, xingamentos, agressividade, violência, esse ambiente está propício a acontecer algumas tragédias. E cabe a você e a nós buscarmos e atrairmos a presença do Senhor. Ok? Então eu gostaria que vocês hoje saíssem daqui já com isso na mente. Eu preciso, na minha casa, no meu lar, atrair a presença do Senhor. Amém? Vamos lá.
João capítulo 14, versículo 17, diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e está em vocês. Amém? Primeira coisa que precisamos atentar é sobre o Espírito da verdade. Amém? Isso é, não há possibilidade do Espírito Santo ter uma relação profunda, real e verdadeira com uma pessoa que vive num mundo de mentira. Não é possível. Amém? Não é possível uma pessoa viver um mundo de mentira, de enganos, e essa pessoa dizer que o Espírito Santo está operante nele, porque o Espírito Santo, ele só é conivente com a verdade. Por isso que o nome dele é Espírito da verdade. E você vai notar que diz assim a palavra de Deus em João 17, 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso é, o que nos promove a andar na verdade é a palavra de Deus. Você quer ver uma coisa interessante? Tudo que uma pessoa disser, tudo que uma pessoa falar, é uma verdade parcial. Uma pessoa honesta, uma pessoa de Deus, né? Uma pessoa sincera como vocês. Então você vê só, uma pessoa dessa falando, a verdade que ela fala é parcial. Por quê? Porque existe somente uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é a palavra de Deus. Por quê? Porque em Jeremias 1:12 diz: eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Isso significa que toda palavra dita é necessário que se faça cumprir. Se você não faz a palavra cumprir e por algum motivo, ela deixou de ser verdade. Você pode até falar em tom profético uma palavra. Pode falar em tom profético, como Deus vai fazer isso na tua vida. Se isso não se cumprir, você, ainda que querendo o bem, você mentiu. Mas você fala, não, pastor, mas foi profético, eu sei. Mas se não cumpre, até que se cumpra, é uma mentira. Está entendendo? Agora, se eu digo para você, se eu digo para Belinha, Belinha, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Isso é uma verdade absoluta. Quando é que essa palavra pode perder o poder na vida dela? Se ela abandonar o Senhor. Mas a palavra se cumpre sobre todo aquele que está ligado a ela. Amém? Outra coisa, quer ver um negócio? Muita gente fala assim, puxa vida, né? Por exemplo, essa semana agora eu fui entregar minha primícia. Tem 2 meses que eu entrego minha primícia para a pessoa que eu entrego, e ele não pode orar por mim. Ele não pode orar por mim. Aí ele falou assim para mim, poxa pastor, tem que orar pelo senhor. O senhor me entregou a primícia e eu não orei. Eu falei para ele, meu filho, eu não confio na sua oração. Eu confio na minha obediência. Porque a bênção que eu vou receber é consequência da minha obediência à palavra de Deus. Entendeu? Então, quando você é obediente à palavra de Deus, simplesmente a bênção vai cair sobre você naturalmente. Quem determina a bênção sobre mim não é alguém que orou por mim, mas simplesmente pelo fato de eu ser obediente. Quer ver outra coisa importante? Você pede um pastor para orar. Pastor Paulo, o senhor ora por mim? Eu vou lá orar por você. Mas você tem me honrado? Tipo, você acredita no meu ministério? Você leva a sério que eu sou homem de Deus? Você acredita que eu sou o servo do Senhor? Você crê na minha pessoa
como um escolhido pelo Senhor para fazer a obra? Se você não crê, não peça oração, porque você não vai receber nada. Porque a Bíblia diz que Deus sabe. Lembra de Jesus em Nazaré? Jesus, vamos falar de Jesus em Nazaré. Jesus chegou em Nazaré, não foi a cidade que ele foi criado? Aí disseram assim: esse não é o carpinteiro? E diz o texto assim embaixo: por causa da forma que trataram ele, Jesus falou assim: não há profeta sem honra, onde? Na sua própria casa, na sua própria terra. Eles não honraram Jesus, porque eles tinham a imagem de Jesus, ainda que perfeito no modo de vida. Pode imaginar, quem ia botar em dúvida o testemunho de Jesus? Quem ia colocar em dúvida de que Jesus era um homem de Deus? Tudo. Mas não, simplesmente porque todo mundo viu ele ali fazendo cadeira, fazendo mesa, sendo carpinteiro, eles não honraram. Por isso diz assim o texto: e não aconteceram milagres ali, tantos milagres, porque eles não honraram Jesus. Se você quer receber um milagre, você primeiro deve adorar o Senhor e honrar o Senhor acima de todas as coisas. Mas você tem que acreditar que a pessoa que você vai pedir oração, ela é de Deus. Isso é uma grande verdade. Amém? Vamos lá. O Espírito da verdade, ele não pode atuar onde pessoas que estejam buscando a Deus queiram promover com as próprias mãos para que as coisas fluam, aconteçam. Por exemplo, quem está no controle da comunidade Amai-vos, que nós temos aprendido? É o Espírito Santo de Deus. Amém? O que nós entendemos? Que o dia que o Espírito Santo começar a derramar fogo do céu e pessoas começar a pipocar os dons espirituais e tudo mais, o que vai acontecer? É Ele que está promovendo. Mas vocês lembram de um detalhe? Prestem bem atenção de um detalhe importante. Quanto tempo os discípulos andaram com Jesus e aprenderam a palavra, o ensinamento? 3 anos, não foi isso? Não foi isso? Tinha fogo nessa época com Jesus ali? Tinha, mas o fogo não estava como se via no dia de Pentecostes. Só houve fogo de Deus mesmo na vida dos apóstolos depois do derramamento do Espírito Santo. Teve uma ocasião que Jesus mandou os discípulos irem pregar, eles pregaram, eles viram milagres, eles viram sinais, eles oraram pelos coxos, aleijados, tudo isso aconteceu. Mas eles só foram cheios do Espírito Santo, só depois de cheio do Espírito Santo é que as coisas começaram a fluir. É igual a igreja aprende. Vocês estão sendo ensinados pela palavra. A palavra lá em Deuteronômio 32 diz assim: goteje a minha doutrina na vossa mente, na vossa cabeça. Então a palavra de Deus tem que preencher você. Não haverá fogo de Deus se não houver óleo e se não houver lenha. Amém? Tem que haver os elementos para poder. Você não pode tacar fogo num lugar sem antes você colocar os elementos certos. Vamos lá? Então a verdade, o Espírito Santo é aquele que estabelece uma verdade absoluta. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que procurar de Deus, viver, andar e falar dentro da verdade. Com mentiras, com preenchimentos, você não vai conseguir fazer isso. O mundo não pode receber. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E a mente que está no mundo, a mente que está no mundo é a mente maligna. É a compreensão maligna. É o entendimento maligno. Olha o que nós precisamos buscar: a inteligência espiritual. Existe a inteligência intelectual. A intelectual é aquela que você adquire através da leitura, através dos estudos, e você vai adquirindo através da maturidade, através da observação, através das pesquisas que se fazem, você vai adquirindo maturidade, e ensinamento e inteligência humana. Mas a inteligência espiritual é aquela que se manifesta em você vinda de Deus, que te dá compreensão, entendimento e visão
daquilo que você naturalmente jamais alcançaria. Está dizendo aqui, ó, o mundo não pode recebê-lo. Por quê? Porque não tem inteligência espiritual para buscar. Até para buscar a Deus você precisa dele. Até para você ser cheio do Espírito Santo você precisa dele. E não adianta outra coisa, olha só existe hoje um mediador e um intercessor, um só que ora por nós hoje. Sabe quem é? O Espírito Santo. Aquele que está andando, buscando a verdade, buscando a justiça, buscando a santidade, buscando viver na presença de Deus, esse, o Espírito Santo intercede por ele com gemidos inexprimíveis. Agora, não adianta você querer enganar, você engana quem você quiser, você nunca vai enganar o Espírito Santo, amém? Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade, amém? Vamos lá. Por que o mundo não pode receber? Está escrito aqui, porque não vê nem o conhece. Mas tem alguém vendo o Espírito Santo aí? Tem alguém vendo o Espírito Santo? Como é que você vê o Espírito Santo? G hoje viu o Espírito Santo. Ela falou assim, Deus me surpreendeu. Isso é, você viu a ação dele. Eu também fiquei surpreendido, G. Porque hoje, quando eu saí de casa, eu falei assim, eu tenho que dar uma palavra para aqueles irmãos lá que estão lavando a igreja. Aí falei assim, porque no dia que Deus falou comigo, assim, no meu coração, diga para os levitas lavarem o templo. Eu falei, vai lavar o templo. Aí o Senhor, o que eu falo para ele? Quando eu cheguei na escada, até então não sabia nem o que eu ia falar. Então, se você foi surpreendido, eu também fui. Então, na verdade, nós fomos surpreendidos porque nós fomos usados pelo Espírito Santo. Então nós vimos a obra dele. Então se alguém tem que ganhar alguma honra do que aconteceu sábado, glória, honra, louvor somente ao Espírito Santo e a Jesus Cristo Senhor. Amém? Porque ele é o Senhor. A única coisa que a gente tem que fazer é falar, Deus me usa, eu quero ser usado. Eu queria colocar algo aqui que eu não tinha planejado colocar aqui na ministração. Mas eu gostaria muito que todos vocês, a partir de hoje, ou se quiser, tente fazer isso por uma semana. Programe teu celular, o meu está lá. De 3 em 3 horas você orar um pouquinho. Ora 15 minutos, de 3 em 3 horas. Se programe para isso. Meu celular tem esse programa, eu faço isso. De 3 em 3 horas eu estou orando. Gente, fique pensando o tempo todo em Deus. Você está dirigindo, Deus. Você está fazendo, Deus. Está ligado em Deus o tempo todo, 24 horas. Procure fazer isso, você vai ver que seus valores, seus sentimentos, você vai começar a sofrer mutações. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo entra num lugar, e esse lugar ele encontra espaço para ele simplesmente começa a possuir aquele espaço. E aí você começa a sentir amor, você começa a ser preenchido de um amor que você normalmente não teria. Você começa a ser preenchido de uma compreensão que normalmente você não teria. Você começa a ser preenchido de uma inteligência que você não teria. Você começa a ser preenchido de coisas que você nunca poderia imaginar. Passe, tire uma semana. Por exemplo, eu estou com a Taninha em casa, quero pedir oração à igreja. A Taninha já está mais ou menos uns 7 dias, 8 dias, 10 dias quase, meio enferma, está doentinha, hoje não está aqui. Mas sabe o que eu falo para ela toda hora? Meu amor, fica orando, vamos ficar orando, você vai melhorar disso. Você vai passar disso. Isso vai mudar. E eu, quando eu saí de casa, eu falei, filha, quer ir para a igreja? Ela falou, não, Paulo, eu quero ficar porque eu estou orando direto aqui, eu estou sentindo a presença de Deus direto. Então é maravilhoso, sabe, você está conectado, saber que você está sobre os cuidados de alguém que pode fazer todas as coisas. É maravilhoso você saber que tem alguém que pode tudo e ele está feliz e satisfeito com você.
Porque eu vejo muita gente assim dizer: ah, Deus nunca vai se agradar de mim. Você está enganado, querido. Quando você louva, quando você ora, quando você diz assim: eu não vou ficar em casa, eu vou à igreja. Quando você diz assim: não, eu vou fazer algo bom. Quando você fica irritado, quer brigar com a tua esposa e diz: não vou brigar com a minha esposa, eu vou atender ela, eu vou ficar do lado dela. Isso tudo alegra o coração de Deus. Quando você está disposto a mudar, quando você está disposto a, sabe, a inverter os padrões daquilo que você faria. Isso agrada a Deus. Amém? O mundo não vê nem o conhece. Sabe por que o mundo não vê nem o conhece? Porque só tem um caminho para conhecer o Espírito Santo: Jesus Cristo. Sem Jesus, ninguém vai conhecer o Espírito Santo. Jesus é o único caminho. Jesus é o top de todas as coisas. Jesus é o máximo de todas as coisas. Tudo que o homem precisa, tudo que o homem necessita está em Cristo Jesus. Sem Ele nada será feito. Sem Ele nada vai acontecer. E todos nós aqui precisamos disso. Todos nós aqui necessitamos disso. Há uma necessidade em nós de buscar a face do Senhor, de estar em Deus. Amém? Eu queria muito que toda pessoa que tem um tempinho maior durante o dia, né? Às vezes você tem um tempinho maior, veja quanto tempo você está gastando com as coisas de Deus. Administre seu tempo para que ele seja mais de Deus do que seu e, quem sabe, emprestado pelo inimigo. Passe mais tempo na presença do Senhor. Passe mais tempo pensando naquilo que é de Deus. Passe mais tempo gastando com aquilo que possa te edificar. Às vezes, você passa um dia inteiro e você não percebe, você foi roubado por sentimentos errados, por pensamentos errados, mas Deus quer possuir você, porque você é a noiva do Cordeiro. Nós somos o templo de Jesus, nós somos o templo de Deus. Deus escolheu um templo, esse templo somos nós. Amém? Aí ele diz assim: mas vocês o conhecem. Se nós conhecemos, só tem um jeito de conhecer uma pessoa: através da intimidade. Amém? Diga-se comigo: intimidade. Diga assim: ter intimidade. Quer ver uma coisa que eu vou dizer para vocês? Vocês já pararam para pensar que coisa... Vamos ser honestos. Tem gente que você sentaria do lado, ficaria 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Eu já passei conversando com uma pessoa que eu amo muito, da minha família, 8 horas direto, 9 horas conversando, sem ver nada, só conversando. Que bom! Parecia que as 8 horas passaram como uma flecha. É bom conversar com quem você tem, né? Você tem afinidade. Agora, já pensou a mente do Espírito Santo, como é que ela é? Uma mente perfeita, santa. E ele habita em você e passa 24 horas com você. E quem o rejeita é você, porque você não tem nada para dar para ele, ele tem tudo para te dar. Se eu fosse o Espírito Santo, eu não passaria meia hora dentro de mim. Eu me irrito, me aborreço, eu penso coisas às vezes que não tem nada a ver. Eu falo: eu não vou gastar tempo com isso. Você está entendendo? Imagina que o Espírito Santo decidiu passar o tempo todo da sua vida agora dentro de você. Então usufrua dessa bênção, usufrua disso, de você poder tê-lo e usufruir dele, falando com ele, conversando com ele, pedindo direção a ele. Eu vou dizer uma coisa para vocês estranha às vezes aos olhos de vocês. Eu estou no trânsito em Cabo Frio hoje está horrível para estacionar. Eu no outro dia estava no trânsito em Cabo Frio e falei: Senhor, eu preciso tanto de uma vaguinha. Eu precisava parar, porque eu tinha que ir a banco, eu tinha que fazer coisa, eu tinha que não sei o quê, fazer um monte de coisinha. Me dá uma vaguinha. Sabe qual foi a vaga que ele me deu? Exatamente na porta do lugar que eu precisava ir em primeiro lugar. Aí eu comecei a estacionar dando glória a Deus. Então imagina você conversar com uma pessoa 24 horas magnífica.
que te faz chorar, que te faz se alegrar, que te dá línguas estranhas, que te dá intimidade, que faz fogo cair no teu coração. Imagina que coisa magnífica você usufruir disso. Mas sabe como é que a gente passa o dia? A gente passa o dia preocupado com as coisas, a gente passa o dia tenso, a gente passa o dia murmurando, às vezes a gente passa o dia reclamando e a gente nem conversa com Deus, quando a solução está tão perto da gente. Amém? Ele nos revela que somos a igreja do Senhor e como devemos andar. O Espírito Santo, ele tem por propriedade principal hoje no planeta é ornamentar e preparar todos os crentes para o dia do arrebatamento. Amém? Ele tem por proposta essa. Ele está preparando você, a mim, a todos nós para quê? Para o arrebatamento. Mas essa preparação, ela requer o quê? Uma busca nossa também, uma intimidade nossa. E se o Espírito Santo, ele está te guiando, ele está te orientando, ele está dando direção à tua vida para que você chegue no lugar certo, da hora certa, da forma certa. Amém? Você precisa de direcionamento. Você precisa de diretrizes. E o Espírito Santo é aquele que dá a diretriz certa, a forma certa de chegar nos lugares. Suas atitudes não devem ser tomadas baseadas no que você pensa, no que você acha. As suas atitudes deverão ser baseadas na oração que você faz e naquilo que Ele fala, porque Ele fala com você. Nossa relação com o Espírito Santo nos conduz a uma vida de santidade. Isso é, o primeiro propósito que o Espírito Santo coloca na nossa mente, no nosso coração, é seja santo, seja separado. Para que você não entre nos padrões do mundo e aí você deixa de ser escolhido do Senhor. Porque às vezes tem gente que anda assim, ó. Quer ver uma coisa? Isso aqui é uma linha, aqui é onde você tem que andar, tá vendo? Eu tenho que andar aqui, ó, no caminho do Senhor, certinho. Andar em santidade e retidão. Mas aqui é o mundo. E às vezes eu quero dar alguns passos lá no mundo. Quando eu dou esse passo lá no mundo, eu sofro sérias consequências. Vocês estão me entendendo? Eu sofro sérias consequências. E eu pergunto para você, será que ir ao mundo é adulterando? Só assim? É fumando, bebendo, ir à boate? É assim que eu vou ao mundo? Não, querido. Você pode ir ao mundo quando você segue as regras do mundo. Você pode ir ao mundo quando você segue os princípios do mundo. Você pode ir ao mundo quando você foge aos padrões da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, vai por aqui, e você fala assim, mas eu acho tão bonitinho por ali, e você vai por onde você acha. Você está entendendo? Preste bem atenção, Deus não precisa de ajuda. A palavra de Deus também não precisa de ajuda. E o Espírito Santo nunca precisou de ajuda. Amém? Imagina quem é que está habitando em você hoje. Sabe quem está habitando em você hoje? Sabe quem? Que pode habitar naquele que aceita Jesus como Salvador? Sabe quem está habitando? Aquele que, quando a terra estava sem fome e vazia, isso é, quando o caos estava sobre a terra, o Espírito do Senhor pairava. E o Deus disse, haja luz, e o Espírito Santo fez luz. Que haja firmamento, o Espírito Santo, pum, firmamento. Que haja os luminares, fez células, moléculas, sistema de visão macro para você ver coisas microscópicas, fez o universo, planetas, ele fez todas as estrelas, ele fez tudo. Você acha que esse ser não pode cuidar de você? Cada flor com uma cor diferente, cada flor com um cheiro diferente, cada mato com uma propriedade diferente. 600 mil insetos estão ainda para serem catalogados. Foi Ele que criou tudo.
Você imagina uma coisa dessa? Você imagina tal coisa? 90 milhões de estrelas numa galáxia. Foi Ele que criou tudo. Pode imaginar isso? E aí você acha que esse Espírito Santo, que criou tudo isso, não pode cuidar de você? Você sabe o que está faltando na igreja? Isso eu digo na igreja geral. A igreja, ela tem 5 ministérios que todo mundo já sabe. Mas a igreja precisa aprender a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz do Espírito Santo. Lá em Hebreu diz: hoje, se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração, como no dia lá no deserto, né? Então hoje o problema da igreja é aprender a ouvir a voz de Deus. O problema é que muito hoje, por causa do sistema mundano dentro da igreja, muita gente não quer ouvir a voz do Espírito Santo, quer dizer o que o Espírito Santo, ele acha que o Espírito Santo está falando. Ouvir a voz de Deus tem que ter paciência, tem que ter quietude. Uma pessoa cheia de ansiedade não vai parar para ouvir a voz de Deus. Uma pessoa tensa, nervosa, sem fé, não pode ouvir a voz de Deus. Então aquieta a tua alma, confia em Deus e começa a ouvir a voz de Deus. E deixa Deus operar em você. Amém? É responsabilidade de cada cristão, de cada servo do Senhor, não passar para o mundo uma ideia de uma igreja prostituta. Por exemplo, se você está na casa do Senhor, está na igreja, e você tem uma mentalidade de prostituição, o que é uma ideia de prostituição? Mentira, coisas erradas, transações erradas, falso testemunho, joguinhos, armações. Dentro da casa do Senhor, você como cristão, você está fazendo com que a imagem da igreja para o mundo seja de uma prostituta. Imagina que você pode ser o responsável para denegrir a imagem de uma igreja que às vezes está debaixo da bênção do Senhor, e você está denegrindo a imagem daquela igreja. Uma pessoa que tem o Espírito Santo se importa com o seu testemunho lá fora, porque o seu testemunho reflete o testemunho da sua igreja. Para finalizar, pois Ele vive com vocês e está em vocês. O Espírito Santo habita em nós para nos comunicar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus exatamente, amados? Vocês sabem? Eu quero que você diga comigo assim: a vontade de Deus é contrariar o mundo. Diga assim: quem quer fazer a vontade de Deus tem que estar disposto a andar na contramão do mundo. Amém? O mundo hoje, ele cria sistemas e métodos para você criar mais muralhas, muros. Você sabia disso? Você chega numa casa, é parede para banheiro, parede para o quarto, parede para a cozinha, parede, não é parede? Paredes são pequenos muros que nós construímos. Para pensar no que eu quero dizer para você. Pessoas hoje, eu vi um filme uma vez de uma cidade americana, onde as casas são cerquinhas de madeira bem frágil, você com um chute você derruba. Aí eu falei assim: por quê? Porque os vizinhos todo dia se apertam a mão, se abraçam e se relacionam. Diga assim: o papel da igreja, com o seu testemunho, é criar pontes,
Diga assim: o meu bom testemunho cria uma ponte entre Cristo e um viciado em droga. Diga assim: o meu bom testemunho, o meu amor, cria uma grande ponte entre Cristo e uma prostituta. Está entendendo? Diga assim: eu sou um construtor de pontes e não de muros. Que tal mudar a fala e estar disposto a não concordar com a linguagem do mundo e contrariar a linguagem do mundo? Hein? O que vocês acham da ideia? Quando alguém vier falar mal de outra pessoa, fala assim: não, não é bem assim. Sabe por quê? Porque essa natureza nossa caída, ela tem uma tendência muito grande a continuar concordando com aquilo que está errado. É muito mais fácil tacar pedra em alguém junto do outro, do teu lado, do que você contrariar a fala do outro e tentar amenizar a situação e mostrar que aquilo não é assim. Mas o nosso dever como cristão é mudar a história, é contrariar as histórias. O mundo jazia no maligno, mas Jesus veio e mudou a história do mundo. Ele criou um segundo caminho, uma segunda chance. Vocês estão me entendendo? A minha proposta é que essa igreja, Comunidade Amai-vos, venha honrar o nome que ela tem. Porque a Bíblia diz que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. A gente aqui tem que aprender a dar sem esperar nada em troca. Deus, quando Jesus morreu na cruz, um discípulo o traiu, o outro negou e os outros abandonaram. Só um ficou. A obra que Jesus tinha, se ele fosse olhar na cruz, ele dizia: deu tudo errado. Mas ele seguia em frente a amar. E sabe o que ele fez? Ele foi resgatar os discípulos que haviam se perdido. E esses discípulos revolucionaram o mundo. Por isso nós estamos aqui. Amém?